Vamos continuar fazendo as análises sobre os filmes, as leituras dos filmes. E hoje nós vamos fazer uma espécie de intermédios entre uma coisa e outra, tratando da questão de Uma Nova Mulher, que é a série turca, muito bem produzida, muito bem dirigida, muito bem elaborada. E é muito curioso porque eu tenho aqui uma relação dos países onde o Bert Hellinger foi e onde o Bert Hellinger produziu livros para as línguas locais, né? O Brasil é um dos países mais privilegiados nisso, porque praticamente toda a obra do Bert Hellinger foi transcrita para o português e foi publicada por uma editora. Então, praticamente, nós temos os 108 livros dele, além das conferências, tudo em português. Nós tivemos sempre ótimos tradutores, tinha sempre duas tradutoras diretas quando ele vinha fazer o workshop no Brasil. Então, a gente tem uma situação muito privilegiada, né? Agora, a Turquia, que produziu o filme mais interessante sobre a constelação, aqui na minha lista tem apenas 4 livros que foram traduzidos para o turco. Evidentemente que a Turquia é um país multifacetado e espetacular, e eles falam várias línguas, vários dialetos, e falam línguas de outros países. É um país que tem um histórico muito profundo, muito antigo, muito rebuscado. Talvez até por isso tenha sido a razão pela qual foi o país, e tem um cinema também muito interessante, a Netflix. A Netflix está produzindo muitos filmes turcos de altíssima qualidade, então é possível que isso tenha sido uma das razões, né? Então, esse vídeo corresponde ao 2º capítulo que eu resolvi escrever publicar no Facebook, acompanhando o roteiro, item por item, e entre um capítulo, entre um episódio e outro, eu vou fazer essa espécie de análise do roteiro, né, explicando algumas coisas que não sejam muito bem entendidas por quem está se introduzindo na constelação, e também procurando fazer com que as pessoas de psicanálise, de psicologia, de terapias, enfim, se aproximem da constelação, né? Como eu já tenho dito, a constelação não é exatamente uma terapia, embora ela funcione para a cura mental e para a cura espiritual e para a cura física de muitos assuntos, né? Mas ela é uma filosofia de mudança de paradigma, né? Então, ela facilita o entendimento que nós temos no nosso tronco, dos nossos ancestrais, de pai, mãe, avós, bisavós, etc., até a geração em que nós conhecemos e que nós ouvimos e que nós escutamos, conforme mostra essa série, né? E isso vão revelando questões fundamentais. Mas o mais interessante que eu observei nesses primeiros estudos e nesse aprofundamento, né, depois de 18 anos atendendo em constelação, tendo feito o trabalho com o Bert Hellinger, ele me constelou, tendo sido constelado pela Ursula Frank, pela Esther Frankel e por vários outros, pelo Peter, por vários outros terapeutas da linhagem superior, da linhagem de base, né? Que esse seriado, essa série nos mostra muito bem, é que há uma necessidade de conversa entre as pessoas, né? Principalmente entre os membros da família. Muitos momentos desse seriado acontecem porque não houve conversa, não houve explicação. Evidentemente que o produtor e o diretor e toda a equipe que fez o filme, de uma certa forma, opera isso também de forma fílmica, né? Porque tem muita coisa que só se revela, tem
alguma coisa de fundamental que vai se revelando conforme o cinema vai acontecendo, né? O filme vai acontecendo, porque senão perde interesse, né? Há uma preocupação fílmica de que você fique atento ao tempo, fique aceso o tempo todo, tudo que se fale, tudo que se veja, tudo que se diz, tudo que se ouve num filme ou numa série fazem parte do contexto geral. Então é necessário, do ponto de vista fílmico, que você esteja sempre atento e o cinema tem uma porção de regras estabelecidas e formas sem fim para poder manter essa atração que nós temos pelo cinema, né? O cinema, na verdade, nos completa, ele explica todos os setores, os roteiristas, os pesquisadores são obrigados a se aprofundar nas mais diversos assuntos para poder transformar aquilo para os atores interpretarem. Então é um meio de aprendizado, desenvolvimento, de evolução assim, muito, muito saudável, né? Quanto mais filmes vemos, mais nós entendemos a dinâmica da vida, né? O filme não é exatamente a realidade, o filme é uma ficção, o filme está acima de qualquer coisa, né? Por exemplo, a gente tem alguns filmes que nós vamos analisar mais para frente, que é o Encontro com Encontro Marcado, que a espiritualidade é superada pelo cinema mesmo, né? Porque chega a um ponto que você se extrapola os aprendizados espirituais que a gente tem e de todas as religiões e de todas as crenças para poder explicar um filme de uma forma tão brilhante como o Joe Beck explicou, né? Então, eu aconselho a vocês a verem a série quantas vezes puderem, né? Uma, duas, até entender a dinâmica toda. Eu vou explicar item por item, tintim por tintim, porque não só a gente aprende sobre cinema, como aprende sobre constelação, aprende sobre a nossa vida, aprende sobre nossos ancestrais e nos transforma em pessoas melhores, né? A constelação nada mais é do que um aprimoramento pessoal de cada um de nós, né? Nós temos que ser éticos e corretos com o que nós fazemos, né? Nós temos que ter franqueza e decência nessa vida, né? Ela vai muito além da moral que a psicanálise, a psicologia e Freud e Jung e todos os 67 seguidores que contribuíram, fizeram de forma tão generosa para nós, né? Não podemos esquecer disso, mas a constelação cria uma cura generalizada, cria uma filosofia, ela desenvolve. O Bert Hellinger escreveu 108 livros para que nós possamos desfolhá-los e desenvolvê-los para cada uma das culturas, né? Porque, por exemplo, ele era alemão, a Segunda Guerra, e existe o nazismo, existe uma série de coisas que existe na Alemanha que indiretamente foram nos atingidos. Então nós temos a cultura brasileira, os turcos têm a cultura turca, os franceses têm a cultura francesa. Então cada um desses países, tal qual acontece com o próprio budismo, se adapta à cultura do país, né? Eu estou inteiramente envolvido para aplicar a constelação na cultura brasileira, na cultura do nosso país, na cultura, né, nessa miscigenação que nós temos no Brasil, né, da melhor forma que eu conseguir. Tá bom? Obrigado. Conversem com seus filhos na medida do possível, conversem com seus pais na medida do possível, converse com as pessoas que estão vivas, para pelo menos você ter os fatos e os acontecimentos para poder descobrir o que tem o que existe nesse emaranhado do campo mórfico, né? Porque além da gente saber o que acontece, existe um campo mórfico do qual eles atuam em nós sem que nós percebamos, nem sem que sem que a gente consiga descobrir, a não ser que elaborando
detalhadamente e profundamente essa ciência tão importante que o Bert Helling nos trouxe, tá bom? Obrigado pela sua atenção e acompanhe o nosso trabalho, tá bom? Nós vamos ter oficinas, workshops e uma interação mais profunda a partir do final dessa pandemia e dessa transformação que o Brasil vai ter em 2023. Obrigado.